O Golfo Pérsico testemunhou um de seus duelos silenciosos, mas decisivos. Na noite de 27 de janeiro de 2026, drones Shadow 3, lançados pelo Corpo da Guarda Revolucionária do Irã para enviar um aviso, envolveram-se em um encontro mortal com os MQ-4C Tritons da Marinha dos Estados Unidos sobre o Estreito de Hormuz. Enquanto este duelo eletrônico se desenrolava nos céus, o regime foi abalado por uma explosão em uma instalação militar crítica. A apenas quilômetros fora de Teherã, o complexo militar de Parchin foi supostamente o local das explosões. Em um momento em que o regime ameaçava que poderia obter armas nucleares dentro de 24 horas, essa explosão misteriosa no coração de sua própria infraestrutura nuclear enviou ondas de choque até Moscou e Pequim. A Força Quds do Irã confirmou essas explosões, mas os oficiais do regime permanecem em silêncio. Com o ultimato de rendição incondicional de Washington ainda em jogo, a sombra dos bombardeiros B-2, decolando de Diego Garcia, agora paira sobre as ruas de Teherã. Isso não é um apelo à diplomacia. Este é o início da autópsia de uma teocracia de 47 anos. Agora damos uma olhada de 360 graus no bloqueio iraniano, desde o Golfo Pérsico até as misteriosas explosões nas instalações nucleares iranianas. O que aconteceu sob o Estreito de Hormuz foi muito além de uma missão de patrulha padrão. Foi uma cena de uma guerra nas sombras que definirá a doutrina de guerra do futuro. Dados de voo ao vivo e rastros de radar em nossa posse confirmam que o MQ-4C Triton da Marinha dos Estados Unidos, lançado de bases nos Emirados Árabes Unidos, testou agressivamente os limites do espaço aéreo iraniano. O Triton não é apenas um veículo de observação, é um centro de operações voador com uma matriz de varredura eletrônica ativa de 360 graus, capaz de cegar radares inimigos e transmitir instantaneamente dados de alvo para mísseis de cruzeiro. Do outro lado, o Vant Shadow 3 do Irã, ao tentar monitorar a frota americana na costa do Bahrein e da Arábia Saudita, foi, na verdade, atraído para uma rede eletrônica que assinou sua própria sentença de morte. O fato de esses dois sistemas entrarem no alcance de sinal um do outro e experimentarem um bloqueio eletrônico é a etapa final antes de um conflito cinético. O Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, usou este encontro não apenas para vigilância, mas também para avaliar os reflexos de defesa aérea do Irã e atualizar seu banco de dados de alvos para um possível primeiro ataque. O regime iraniano pensou que estava implantando esses VANTs como uma demonstração de força. Na realidade, entregou seus mapas de frequência e códigos de comando e controle aos sistemas de guerra eletrônica americanos de bandeja. Esta é a estratégia do caçador que sente o cheiro de sua presa antes de se revelar. E é exatamente isso que está acontecendo sobre o Golfo Pérsico agora. No entanto, essa tensão silenciosa no céu foi coroada por um desastre ruidoso no solo. Assim como os comandantes da Guarda Revolucionária estavam blefando que produzir armas nucleares é uma questão de tempo, foi alegado que explosões ocorreram uma após a outra no complexo militar de Parchin, no sudeste de Teherã. Embora a Força Quds tenha descrito essas explosões como um teste rotineiro do sistema de defesa e tentado minimizar o incidente, imagens locais vazadas e dados de satélite gritam que foi uma explosão descontrolada. Parchin não é um quartel comum. É um lugar que a Agência Internacional de Energia Atômica suspeita há anos de conduzir testes de gatilhos nucleares, abrigando os segredos mais obscuros do Irã. O momento desta explosão desafia a definição de coincidência no dicionário. A maior carta de dissuasão do regime, seu programa nuclear, explodiu de dentro justamente quando estava prestes a ser colocado na mesa. Esta situação dá origem a duas possibilidades. Ou a inteligência israelense e dos Estados Unidos infiltrou-se no regime e realizou uma sabotagem física ou cibernética ao estilo do Stuxnet 2.0. Ou os dispositivos nucleares que o Irã estava tentando montar às pressas explodiram em suas mãos devido à inadequação técnica e pânico. Qualquer um dos cenários é um fiasco absoluto para Teherã. Se foi sabotagem, penetrou nas câmaras mais secretas do regime. Se foi um acidente, suas capacidades nucleares não passam de um tigre de papel. Com a fumaça ainda subindo de Parchin, as decolagens e aterrissagens constantes dos aviões de transporte C-5, Super Galaxy da Força Aérea dos Estados Unidos na região, provam que este incidente não foi um acidente isolado. Essas aeronaves massivas não estão apenas transportando soldados, elas estão acumulando sistemas de defesa antimísseis Patriot e Chad na região.
Este envio mostra que os Estados Unidos estão levantando seus escudos contra um possível ataque desesperado do Irã. Washington está esperando a resposta de Teherã, até provocando-a. Se o regime aceitar esta explosão como um ataque externo, isso os forçará a entrar em guerra. Se não aceitarem, parecerão fracos e incompetentes para seu público interno. A liderança do Irã está presa sob sua própria propaganda de um Irã forte. A onda de choque criada pelas explosões militares desencadeou um tsunami na já debilitada economia do Irã. O plano de reduzir as exportações de petróleo a zero, vazado da Casa Branca, ressoou imediatamente no mercado de ações de Teherã e nos mercados de câmbio. O real iraniano entrou em queda livre, atingindo seu ponto mais baixo na história. No mercado negro, $1 americano chegou a um nível inacreditável de R$1.500.000. Essa cifra não é apenas uma estatística. É uma prova matemática de que o poder de compra, as economias e o futuro de uma nação evaporaram. O fato de que a taxa de câmbio, que já foi de 80 mil, tenha atingido esses níveis em tão pouco tempo, não é uma crise econômica, mas um colapso sistêmico completo. A resposta do regime a esse colapso é um insulto à ciência econômica, imprimindo dinheiro. O Banco Central escolheu jogar gasolina no fogo ao injetar reais sem valor no mercado para extinguir a chama inflacionária. Embora os números oficiais de inflação sejam anunciados como 60%, é relatado que a inflação real nas ruas ultrapassou 300%. Os preços dos alimentos mudam a cada hora e o acesso a necessidades básicas tornou-se impossível. Longas filas se formam em frente aos bancos, enquanto caixas eletrônicos vazios e um sistema de crédito congelado indicam que o fluxo de caixa parou completamente, significando que o sangue vital da economia cessou. Quando um Estado não pode mais pagar seus cidadãos, esse Estado está efetivamente falido. A estratégia dos Estados Unidos visa não apenas os mercados financeiros, mas também o petróleo, a única fonte de oxigênio do regime. Os alvos principais dos bombardeiros furtivos B-2 Spirit, estacionados em Diego Garcia, e dos F-35, que serão lançados do USS Abraham Lincoln, são os terminais de exportação de petróleo do Irã, na Ilha Karg e em Bandar Abbas. Cortar as exportações diárias de petróleo do Irã de 2 milhões de barris não afetará apenas Teherã, mas também mergulhará a China, o maior comprador desse petróleo, em uma crise energética. Cortar o fornecimento de energia barata para Pequim aumentará os custos de produção na indústria chinesa e criará uma nova disrupção na cadeia de suprimentos global. Este estrangulamento econômico é uma estratégia de isolamento que fará até mesmo os períodos de petróleo por alimentos parecerem preferíveis. Em um cenário onde o regime não pode vender petróleo, não pode receber pagamento pelo petróleo que vende, e onde suas reservas de dinheiro se tornam pedaços de papel sem valor, ele não será capaz de financiar seu exército, polícia ou até mesmo suas milícias mais leais. O eixo de resistência que se estende do Hezbollah no Líbano aos Houthis no Iêmen está condenado a desaparecer dentro das dinâmicas locais assim que o fluxo de dinheiro de Teherã parar. Quando o dinheiro acabar, a ideologia não enche mais os estômagos. Até os generais da Guarda Revolucionária do Irã serão forçados a escolher entre a lealdade ao líder e o instinto de sobrevivência em um sistema onde não podem receber seus salários. A interrupção das exportações de petróleo do Irã é também um pesadelo estratégico para a Rússia. Moscou depende de Teherã para o fornecimento dos UAVs Shahed e mísseis balísticos que utiliza na frente ucraniana. O colapso da economia do Irã e a interrupção da produção industrial abrirão uma lacuna irreparável na logística de munições do exército russo. Os bilhões de dólares de Putin em investimentos nucleares e militares no Irã serão tornados inúteis sob esta ruína econômica. Este movimento dos Estados Unidos está matando 2 coelhos com uma cajadada só, tanto estrangulando Teherã quanto perturbando os cálculos estratégicos de Moscou e Pequim. Isso não é apenas um embargo regional, mas um movimento de xadrez geoeconômico global. À medida que o cerco se fecha de fora, a frente interna do Irã já desmoronou. A crise de legitimidade do regime agora se espalhou além dos protestos de rua para os mais altos escalões do Estado. O anúncio do líder supremo, Ali Khamenei, de que designou seus sucessores no caso de sua morte, é uma admissão de fraqueza sem precedentes na história da teocracia. Sob circunstâncias normais, a liderança que projeta uma imagem de ser eterna e inabalável agora está agindo com pânico de que, depois de mim, o dilúvio. Este anúncio é uma mensagem secreta para os generais, burocratas e oligarcas dentro do sistema para abandonar o navio. O reconhecimento explícito do líder sobre sua própria mortalidade e a fragilidade do regime mostra que a cadeia de lealdade se quebrou no topo.
O fato de que figuras no mundo ocidental que apoiaram o regime através de uma idiotice útil também estão se afastando uma a uma, mostra que a frente ideológica caiu. O renomado músico Roger Waters foi forçado a suavizar sua postura anti-Ocidente e pró-regime de longa data em uma entrevista com Piers Morgan. Seu recuo, afirmando que não apoia a teocracia, reflete a psicologia de ratos fugindo de um navio afundando. Tendo perdido seus apoiadores intelectuais e culturais no Ocidente, o regime iraniano agora está em uma posição indefensável aos olhos do público internacional. Nem o mundo islâmico, nem a esquerda ocidental podem apoiar este regime, que enforca seu próprio povo em guindastes e pratica chantagem nuclear. A repressão interna atingiu níveis selvagens. É relatado que o número de vítimas nos protestos de 2026 chegou a 6.126. No entanto, esse número está alimentando a raiva em vez de subjugar o povo. O muro do medo nas ruas foi rompido. As pessoas não temem mais a prisão ou a morte porque não têm mais futuro a perder. A promessa de segurança do regime foi destruída pela explosão em Parchim e pelo colapso econômico. Um Estado que não pode alimentar seu próprio povo, não pode protegê-lo e mente constantemente, tem uma chance matemática zero de sobrevivência. O povo iraniano não está mais exigindo reformas, mas sim a mudança de regime, e estão pagando por essa demanda com seu sangue. O colapso ou neutralização do Irã mudará o destino não apenas do Oriente Médio, mas também do equilíbrio global de poder que se estende da Ucrânia a Taiwan. A Rússia enfrenta o risco de perder sua cadeia de suprimentos de vantes e mísseis, que são vitais na guerra da Ucrânia. A queda de Teherã significa o colapso da frente sul de Putin. É bem conhecido o quanto a Rússia depende do Irã para cobrir as lacunas em sua própria indústria de defesa. Cortar essa linha de vida daria ao exército ucraniano uma vantagem tremenda no campo de batalha. É por isso que a explosão em Parchim foi realmente ouvida e celebrada em Kiev. O silêncio de Moscou, no entanto, mostra que Putin está preocupado com seus próprios problemas e não pode correr o risco de salvar o Irã. A situação é mais complicada para a China, mas igualmente perigosa. O Irã é um ponto-chave no projeto Cinturão e Rota de Pequim, e um dos seus mais importantes fornecedores de energia. Bloquear o petróleo iraniano pelos Estados Unidos é equivalente a jogar areia no motor da economia chinesa. No entanto, enquanto lida com a tensão em Taiwan e sua própria desaceleração econômica, Pequim não pode arriscar um conflito militar direto com os Estados Unidos por causa do Irã. Xi Jinping deve escolher entre assistir Teherã sufocar lentamente e arriscar sua própria economia, e parece que ele está optando pelo silêncio. Esta grande traição é o fracasso da estratégia de liderança iraniana. Olhe para o leste. Este xeque-mate geopolítico revela o quão frágil a aliança Rússia-China-Irã, apelidada de Eixo do Mal, realmente é. Quando os interesses entram em conflito, a irmandade ideológica evapora. O isolamento do Irã envia uma mensagem clara a outros estados desonestos como a Coreia do Norte. Quando chegar a sua vez, ninguém virá em seu auxílio. A arquitetura de pressão estabelecida pelos Estados Unidos opera não apenas através da força militar, mas também por meio de uma estratégia de dividir e governar alianças. O Irã foi escolhido como a vítima desse jogo global, e agora está prestes a ser derrubado. As opções militares na mesa do presidente Trump não estão mais limitadas a operações pontuais. Os bombardeiros B-2 Spirit, enviados para a região, e as munições transportadas por aeronaves C-5 Galaxy estão carregados com bombas destruidoras de bunkers, visando as instalações subterrâneas do Irã. A ameaça dos Estados Unidos é muito clara. Ou você se rende, ou nós o bombardearemos de volta à Idade da Pedra. A explosão em Parchim foi a prova de que essa ameaça não eram apenas palavras vazias, e que mesmo as instalações mais fortificadas poderiam ser alcançadas, se necessário. O plano do Pentágono é baseado em cegar completamente os centros de comando e controle do Irã, redes de comunicação e sistemas de defesa aérea nas primeiras 48 horas. As operações de UAV em Hormuz formaram a parte de inteligência deste plano. Agora é hora da fase cinética. Os mísseis Tomahawk da Marinha dos Estados Unidos e as munições de ASM da Força Aérea estão prontos para quebrar a espinha dorsal militar do Irã. Este não é um plano de invasão, é uma estratégia de decapitação. O objetivo é eliminar o grupo que comanda o regime e libertar o exército e o povo. A ampulheta se esgotou para o regime islâmico iraniano. Aquele duelo silencioso de drones sobre o Estreito de Hormuz e aquela explosão que rasgou a noite em Parchim anunciam o fim de uma era de 47 anos.
O regime está em um estado de colapso completo, economicamente, diplomaticamente e em termos de seus dissuasores militares. O poder que eles chamam de Grande Satã agora está à sua porta, esperando com a maior frota da história. Dentro, o povo está irritado. Fora, os aliados estão em silêncio. E nos cofres, não há dinheiro. O fim desta história provavelmente será escrito numa mesa de negociações, mas nas ruas de Teherã. Eles vão ou levantar a bandeira da rendição incondicional e ir para o lixo da história, ou se afogar na escuridão em que acreditam, nos túneis que criaram. Mas uma coisa é certa. Naquela noite, não foi apenas um edifício que explodiu em Partin. Aquela explosão foi o fim da ilusão de intocabilidade do regime. E agora, onde essa ilusão se dissipou, restam apenas pânico e a fria realidade do fim que se aproxima. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.